Malaquias, capítulo de número 1. Antes de Mateus, antes de Mateus, encontrei Mateus, Lucas, Marcos, Malaquias, encontrei direito. Antes de nós fazermos a leitura, meus irmãos, eu queria explicar um pouco sobre o contexto do livro, da época, para a gente, quando começar a leitura, nós já sabermos do que se trata. Eu vou começar com a oração, claro. Queria que você orasse também. Nosso Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir a Tua palavra. Eu louvo o Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Eu oro por cada um que está aqui. E orando por eles, eu também oro pelo lar, pelos familiares de cada um. Que o Senhor os alcance nesse momento. E a minha oração para que o Senhor traga salvação, meu Pai. Abra os olhos do entendimento. Meu Pai, tira o coração de pedra, dá um coração de carne. Transforma, meu Pai. Muda. O Senhor, o Deus que faz todas as coisas. Então, oramos em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor opere na vida desse povo, da sua igreja, nos fortalecendo, nos enchendo do Teu Espírito Santo, da Tua santa presença. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, o profeta Malaquias, ele é um dos profetas pós-exílio. O que quer dizer isso? Quando o povo de Deus ficou 70 anos no cativeiro, e depois que ele sai do cativeiro e retorna para a terra prometida, então Deus deu para o povo ali um período. O povo começou a construir as suas casas, a mexer na lavoura, e o povo foi se restabelecendo novamente, mexendo na lavoura, construindo os seus trabalhos, e o templo foi deixando para depois. E o povo dizia o seguinte pensamento: não chegou o tempo ainda de construir o templo do Senhor. É o que está lá no livro do profeta Ageu. Ou seja, já estava passando da hora e eles diziam: não chegou o tempo ainda. Por quê? O povo pensava somente em si, invertia os seus recursos neles mesmos, cuidava das suas casas bonitas, enquanto isso as coisas de Deus foi deixado para depois. Então que Deus vai usar o profeta para chamar o povo, chamar a atenção do povo. Enfim, o profeta Malaquias vem numa época em que o templo já tinha sido reconstruído, o culto a Deus já tinha sido estabelecido novamente, só que o povo estava vivendo uma época de muito desânimo espiritual. Por quê? Porque parece que as promessas de Deus não iam se cumprir. O povo ainda estava vivendo sob opressão, oprimido, e para piorar, eles olhavam em volta deles e via que as nações pagãs, que não serviam a Deus, estavam prosperando. Estava mais feliz, entre aspas, do que o povo de Deus. E eles ficavam indignados e se perguntavam: poxa, Deus nos ama? Se Ele nos ama, por que nós estamos passando por essa crise? Por que nós estamos passando por isso? Então, e o sacerdote começou a desanimar, o culto a Deus foi danificado. O culto a Deus era feito de qualquer forma, com desleixo, e Deus estava indignado com a situação. Aqui nós vemos um tipo de apostasia. Apostasia é abandono, é esfriar, é perder a graça naquilo das coisas de Deus, é fazer as coisas de Deus de qualquer forma. Então, o profeta Malaquias vai começar dizendo assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio do profeta Malaquias, de Malaquias. Deus faz a seguinte declaração: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que o Senhor tem nos amado? Aqui, meus irmãos, é tipo uma discussão entre Deus, o sacerdote e o povo. Deus faz uma declaração e o povo retruca. Deus fala: eu amei vocês. Deus falando: eu amo vocês. Aí o povo pergunta: o Senhor nos ama? Cadê o seu amor? O Senhor nos ama nada? Ou seja, se o Senhor nos ama, por que nós estamos passando por isso? Se o Senhor nos ama, por que nós estamos nessa crise?
Cadê o seu amor que nós não estamos vendo materializado nas conquistas, na saúde, na prosperidade? Percebe que essa é um questionamento que hoje ainda é feito? Se o Senhor me ama, por que eu não estou vendo esse amor? Aí Deus vai responder o povo, aonde é que está o amor dele? Deus vai dizer o seguinte, primeiro o povo questiona, se o Senhor nos ama, por que nós estamos passando por isso? Ou seja, o povo estava duvidando que o amor de Deus era real. Aí Deus vai provar para o povo que o amor dele é real e que o amor de Deus não consiste nas bênçãos financeiras. O amor de Deus consiste na escolha soberana que ele fez lá atrás. Aí ele vai dizer assim, ó, não foi Jacó irmão de Esaú? Eu amei a Jacó e eu aborreci a Esaú. Quem é Jacó, irmão? Jacó aqui é o pai dessa galera. Jacó é Israel. Esse povo que está questionando o amor de Deus é o povo de Israel. Lá atrás, Jacó é filho de Isaac com Rebeca. Quando Rebeca ficou grávida, ela ficou grávida de gêmeos. E as crianças começaram a agitar na barriga dela, brigar. Aí ela perguntou a Deus o que estava acontecendo. Aí Deus respondeu e disse assim, 2 nações estão dentro de ti, 2 povos estão dentro de ti. O maior servirá o menor. Um será mais poderoso do que o outro, e o maior servirá o menor. Ou seja, o maior é o que nasce primeiro. Quando foi para dar luz, nasceu o primeiro foi o Esaú. Então ele é o maior, ele é o primogênito. E o Jacó, que vem depois, vem segurando no calcanhar do Esaú. Ou seja, só que antes deles nascerem, o que Deus falou? O que nascer primeiro vai servir o que nascer depois. Ou seja, Esaú vai servir Jacó. Então, Deus escolheu quem, pessoal? Jacó e não escolheu Esaú. Aí vem a pergunta, por que Deus escolheu Jacó? Não tem resposta. Porque eles estavam na barriga da mãe, e Jacó não tinha feito nada de errado, nem de certo, Esaú também não. Então a escolha de Deus ela é soberana. Deus escolheu um e não escolheu o outro. Ou seja, e quem era esse povo que estava dizendo, cadê o seu amor? Era exatamente o povo de Israel. Ou seja, o povo de Jacó. Aí Deus responde, o meu amor está aqui, eu escolhi vocês. Eu poderia não ter escolhido ninguém, mas eu escolhi vocês. Então, aonde é que está o amor de Deus? Está na escolha. Se você fazer essa pergunta, Senhor, às vezes você olha para a sua vida e fala assim, meu Deus, eu estou passando por isso, por aquilo, outro. Cadê o seu amor? Deus vai responder, olha lá para a cruz. Eu enviei meu filho para morrer por você. Então, o amor de Deus para com o seu povo, ele não é provado pelas bênçãos. Porque se assim fosse, o mundo aí fora está conquistando as coisas. Os ímpios conquistam também as coisas, os ímpios avançam, os ímpios prosperam, eles são felizes em muitas coisas. Então quer dizer que Deus ama mais eles do que o povo dele, que às vezes enfrenta dificuldade? Então o amor de Deus não é provado por saúde, por bênçãos financeiras ou por coisas aparentes, ainda que Deus faça essas coisas. Mas o amor de Deus para conosco é provado no fato de ele ter nos escolhido, nos salvado, nos perdoado. Então, ou seja, um cristão, ele é privilegiado. Qual é a prova do amor de Deus? Ele nos escolheu. Amém, meus irmãos? Vocês compreendem isso? Então, o povo questionava, cadê o seu amor? Deus, meu amor? Está aí, eu escolhi vocês e não escolhi o irmão de vocês, que é o Esaú. Lembra da pergunta que eu fiz? Por que Deus escolheu Jacó? Não tem resposta. Porque Jacó e Esaú estão lá na barriga, 2 bebezinhos. Deus, eu quero esse aqui, eu não quero esse aqui. Ou seja, Jacó não fez nada de certo para Deus escolher. Ele não tinha nascido ainda. Esaú não fez nada de errado para Deus rejeitar ele. Ele não tinha nascido ainda. Então, da mesma forma, você pergunta, por que Deus me escolheu? Não tem resposta, porque Ele quis te escolher. Não foi porque você mereceu ser escolhido. Não foi porque você foi um querido de Deus e o outro não foi. Deus te escolheu por livre graça. Por isso que nós temos que ser grato a Deus. Porque nós não merecemos nada. E mesmo assim Ele nos escolheu. Então, o amor de Deus, ele é provado, Ele prova o amor dele quando Ele nos escolhe. Então, todos nós aqui, nunca vamos questionar, cadê o seu amor, Deus? Deus, meu amor está aí. Eu mudei você. Eu salvei você. Eu abri o seu entendimento. Eu perdoei os seus pecados. O meu amor prova aí. Enfim,
Ele vai dizer o seguinte acerca do Esaú. Porém, aborreci Esaú, que é o irmão de Jacó, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom, Edom aqui é o outro nome de Esaú. Assim como Israel é o outro nome de Jacó, Edom é o nome de Esaú. Se o povo de Esaú, que é Edom, diz assim: nós fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Ou seja, nesta época aqui de Malaquias, o povo de Esaú, a descendência de Esaú, que é Edom, já não existia mais. E o povo de Jacó estava aqui reclamando. Aí eles perguntam: cadê o seu amor, Deus? Está aí, vocês estão vivos, eu escolhi vocês para salvar vocês. O irmão de vocês não existe mais. Percebe? Cadê o seu amor? O amor está aí. Esaú não. Esaú eu destruí. E se sobrar um remanescente e falar assim: nós vamos construir de novo. Aí Deus fala o quê? Eles vão construir e eu vou derrubar de novo. Percebe? Então, nós somos privilegiados nesse sentido, que Deus nos escolheu. Irmãos, em Romanos capítulo 9, versículo 9, eu vou ler lá só para vocês verem como que Paulo conecta o que nós estamos passando aqui. Romanos 9, 9. Vamos ver Romanos 9, 10 primeiro. Romanos 9, 10, depois até o 13. Olha o que está escrito em Romanos 9, versículo 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não era os gêmeos nascido, nem tinha praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já foi dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Aí, versículo 13. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Paulo, lá no Novo Testamento, citando essa passagem de Malaquias. Ou seja, Paulo está usando o livro do profeta Malaquias para enfatizar que é Deus que escolhe. E quando Deus escolhe, não é que ele viu boas obras naquela pessoa que ele escolheu. Deus escolhe simplesmente porque ele quis. Isso é um mistério para nós. Por que Deus escolhe uns e não escolhe outros? Resposta: só Deus sabe. Deus escolheu o Jacó e não escolheu o Esaú. Por que ele escolheu? Eu já disse, não tem resposta. Eles não tinham nascido ainda. Né? Seria fácil, né? Escolheu o Jacó porque o Jacó é bonzinho, coisa que não era bonzinho. Não quis o Esaú porque o Esaú fez isso de errado. Mas quando Deus escolheu, eles não tinham nascido ainda. Então não foi por obras nem positiva e nem negativa. Assim é a escolha que Deus faz. E Paulo, ele enfatiza exatamente essa passagem. Irmãos, voltando aqui para Malaquias, vocês estão compreendendo o raciocínio, meus irmãos? O ponto de Deus aqui? Nós estamos na seguinte pergunta: se o Senhor nos ama, cadê o seu amor? Qual é a resposta de Deus? Eu escolhi vocês. Por que eu estou enfatizando isso? Porque durante a nossa vida, irmãos, no dia a dia, as diversidades que a gente enfrenta, as lutas, as dificuldades que nós passamos, pode vir em nossa cabeça dúvida: será que Deus me ama mesmo? Poxa, será que Ele me ama? Aí começa a vir comparações. Você começa a olhar para fora e ver pessoas que não estão nem aí para Deus, não serve a Deus, vive a sua vida completamente desraigado da presença de Deus, faz um monte de coisa errada, e você começa a ver que essa pessoa tem privilégios que você não tem. Às vezes tem benefícios que você não tem. Aí vem um tipo de indignação no seu coração, você pergunta: será que Deus me ama mesmo? Se Ele me ama, por que eu estou assim e não assim? Então, isso vem essa pergunta. Será que Deus me ama? Aí vem a resposta: eu te amo. Não por causa destas coisas externas. Eu te amo porque eu escolhi você. Então, nunca, em hipótese alguma, duvide do amor de Deus. Porque Deus demonstrou o amor dele para conosco quando Ele deu seu Filho para morrer na cruz por nós. Amém, meus irmãos? Então, aqui no capítulo 1 ainda, no versículo 6, Deus chama o povo para um raciocínio bem lógico. Deus fala assim: o filho honra o pai.
e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Percebe a lógica de Deus aqui? Deus chama o povo com a lógica. O filho honra o pai, não honra? O servo honra o seu senhor. Deus é pai e ele é senhor. E por que o povo não está honrando a Deus? Deus fala assim, pessoal, falando para os judeus, você que tem filho, vocês ensinam os seus filhos a obedecer vocês. Os seus filhos honram vocês. Mas eu sou o pai. E por que vocês não me honram? Cadê o respeito para comigo? Cadê minha honra? Percebe? Deus está questionando isso. Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que me desprezais. Ou seja, o sacerdote estava desprezando a Deus. E ainda dizia, em quem nós temos desprezado o seu nome, Senhor? Aqui é um diálogo. Deus diz, vocês estão me desprezando. Aí eles falam, nós estamos te desprezando? Como? Percebe? No que nós estamos te desprezando, Senhor? Aí Deus vai responder no quê? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda pergunta em que havemos profanado? Ou seja, vocês oferecem pão imundo sobre o meu altar e ainda perguntam em que vocês têm profanado o meu nome? Ou seja, irmãos, o culto a Deus aqui no Antigo Testamento, se você lê lá na lei, lá com Moisés, quando estabeleceu como que era tudo feito era tudo organizado da parte de Deus. Até o pão era feito com uma receita correta. Tinha tudo, Deus sempre foi rigoroso com os detalhes. E aqui, nesse contexto, o sacerdote já tinha ignorado tudo, a regra que o Senhor tinha estabelecido e tinha feito o pão, por exemplo, de qualquer forma. E Deus está dizendo que aquilo era uma forma de profanar o nome dele. Eles perguntam, mas nós estamos te profanando de que maneira? Aí Deus fala, nisto, nisso e nisso. E nisso é que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Aí Deus chama de novo para um raciocínio, versículo 8. Quando trazeis animal cego para sacrificar-te, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresento ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti? Te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, Deus está dizendo, pega esse carneiro cego que o leão pegou e não matou, arrancou uma perna, né? Aí, o leão está ali no pasto, ele não tem valor nenhum mais, porque o leão quase matou, mas não matou, está quase morto. Vamos pegar esse leão defeituoso e vamos levar para Deus. Aí Deus raciocina com ele assim, pega esse animal defeituoso e leva lá para o governador, para ver se o governador vai aceitar. E por que Deus, tem que aceitar? Vocês não dariam nem para o governador, que é um homem, que é uma autoridade, mas é um homem? Por que eu, que sou o Senhor dos Exércitos, vocês fazem isso? Percebe? O povo tratava melhor a autoridade humana do que Deus. O contexto aqui, irmãos, no Antigo Testamento, o culto a Deus, às vezes, era feito de forma assim, com sacrifício de animais. Hoje ninguém faz mais isso. Mas, por quê? Esses animais representavam Jesus que já veio. De que maneira isso se aplica a nós? De que forma nós oferecemos o nosso sacrifício a Deus? Irmãos, tem tudo a ver. A maneira que nós nos preparamos antes de vir para a igreja, a forma que nós cultuamos a Deus, é a mesma coisa se nós estivéssemos pegando um animal bom, animal limpo, ou um animal defeituoso, um animal cego. Ou seja, se a gente se apresentar diante de uma autoridade humana, da mesma forma que a gente se apresenta diante de Deus, será que essa autoridade humana ia falar assim, nossa, que honra que você está me dando? Se a gente tratasse o homem da forma que a gente trata a Deus, será que o homem aceitaria? Em outras palavras, Deus é maior. Então, a indignação de Deus aqui é o seguinte, é que o pessoal, ao levar para o altar o sacrifício, eles levavam animais defeituosos, animais cegos, animais que não serviam para nada, mas para Deus eles diziam que servia. Aí Deus fala assim, pega esses animais defeituosos e leva para o governador, para ver se o governador aceita. Se o governador não aceita, porque eu tenho que aceitar. Então, o que isso quer dizer para nós? Nós temos que dar o melhor para Deus, o melhor de tudo, irmãos. O melhor do nosso tempo, o melhor da nossa atenção, o melhor
Sabe? Vocês entenderam o ponto que eu quero dizer? Então, se a gente não servir a Deus de todo o coração, é a mesma coisa que nós estivéssemos pegando um animal defeituoso, um animal cego e dando ao Senhor. Deus não vai aceitar, porque um homem não aceita. Por exemplo, você vai ser convidado para um casamento de um amigo seu. Você vai dar o quê? E você vai levar um presente. Você vai comprar uma vasilhinha de plástico de R$ 1,99. Você não vai levar. É melhor não levar nada, não é isso? Do que você levar. Entendeu o ponto? No contexto aqui, não quer dizer dinheiro. Não é isso que eu estou dizendo. É valorizar. Deus não está pedindo dinheiro. Não é esse o contexto. Mas Deus quer o quê? Que nós valorizamos Ele. Se Ele é o Senhor da nossa vida, se Ele é o Todo-Poderoso, nós temos que tratar Ele como tal. E se a gente trata Ele de qualquer forma, nós estamos, de certa forma, o quê? Desprezando e afrontando a Ele. Então Ele está chamando o corpo ao raciocínio. Vocês estão me desprezando. Mas do que nós estamos desprezando o Senhor, Deus? Deus, nisso aí, vocês levam animal defeituoso para mim. Se vocês levassem para o governador, ele não aceitaria. Por que eu tenho que aceitar? Aí Deus fala assim, por acaso, versículo de número 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Viu a lógica? Ou seja, vamos dizer o seguinte, aí nós servimos a Deus de qualquer forma, por exemplo. Aí depois nós vamos orar, ó Deus, me atenda, Senhor, Deus. Ué, como que eu vou te atender? Você faz da forma que você faz, agora você vem para eu te atender? Em outras palavras, o pessoal levar um animal defeituoso e depois suplicava o favor de Deus. Aí Deus fala assim, com tais ofertas das vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Aí no versículo 10, meus irmãos, veja o que Deus fala. Isso aqui estremece o coração da gente. Deus diz assim, tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acenda em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Deus está dizendo aqui para o sacerdote, irmão, daquela época, e também para o povo, eu preferia, Deus dizendo, que vocês fechassem a porta e não fizessem nada do que vocês fazer da forma... Fala para nós não, tá, irmão? É o texto, então vocês não confundam. Vocês acham que eu estou falando para nós aqui, misericórdia. Eu estou explicando o texto, depois a gente aplica. Mas Deus está falando aqui, quem dera houvesse um sacerdote doido aí no meio de vocês, fala assim, gente, para com tudo, para com isso, paga a luz aí, apaga tudo, fecha a porta, vamos embora. Deus fala, quem dera se tivesse alguém para fazer isso, para apagar o fogo e acabar e fechar tudo e ir embora. Era melhor, em outras palavras, o que Deus está dizendo? Eu prefiro que não faça nada do que faz de qualquer jeito. Esse é o ponto de Deus aqui. Quem dera tivesse um sacerdote doido que apagasse o fogo e fosse todo mundo embora. Então perceba que Deus, irmãos, aqui, ele é exigente. Deus exige de nós. Existe dois cultos, por assim dizer, irmãos. Existe o culto público, que é o que nós fazemos aqui, e existe o culto individual, que é o que nós fazemos no nosso dia a dia, em nossa casa. O nosso dia a dia é um culto a Deus. E tem coisa que cabe no culto individual e não cabe no culto público. E tem coisa que cabe no culto público e não cabe no culto individual. O que eu quero dizer com isso? Para o culto público, para o ajuntamento na congregação, Deus estabeleceu muitas regras que Ele quer que a gente siga. Agora, para o culto individual, nós temos muita liberdade de fazer coisas que não quer dizer que nós podemos fazer no culto público. Vocês entenderam o exemplo que eu quis dar? Ou seja, em outras palavras, vamos colocar da seguinte forma. Digamos que você está orando e você quer dançar, quer sair correndo para a casa fora, bater nas paredes. Só um exemplo. Você pode fazer isso. Você está na sua casa, é o seu culto. É o culto individual seu. Lá pode. Se eu posso fazer lá em casa, eu posso fazer na igreja? Não. Aí já muda. Você está num culto público. Então, existem regras. Percebe? Deus está zelando por isso. Às vezes a gente pensa que não. Que tudo que eu tenho a liberdade para fazer no meu particular,
eu tenho a liberdade de fazer na igreja. É aí que as confusões são criadas. As pessoas fazendo coisas que elas podem fazer, desde que elas estejam no quarto delas. Né? Aí elas querem fazer no culto público. Não, mas eu tenho essa liberdade de fazer. Tem, não no culto público. Deu para entender? Então, existem essas regras que Deus estabelece aqui. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Amém, meus irmãos? Aí ele vai dizer o seguinte: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar lhe é queimado incenso, trazido ofertas puras, porque meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo o seguinte: meu nome é grande. Irmãos, a tradução melhor aqui é o seguinte: quando ele falou isso aqui, estava escrito assim: em todo lugar será trazido. Porque ainda Deus só era cultuado em Israel. As nações vizinhas, os pagãos, tinham seus próprios deuses. Mas hoje, Deus não está restrito mais em um grupo pequeno de pessoas em Israel. O povo de Deus está espalhado pelo mundo inteiro. Nesse exato momento que nós estamos aqui, esse pouquinho de pessoas aqui, tem milhares e milhares de pessoas cultuando a Deus no redor do mundo. Então, ou seja, em todo lugar, o nome do Senhor está sendo glorificado. O que quer dizer com isso? Se um grupo não quiser, ele não fica sem. O nosso Deus é grande, porque em todo lugar se faz menção dele. E incenso aqui são as orações, são os louvores. Então, ele diz: meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele fala assim, mas vós profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida desprezível. E ainda dizeis, que canseira. Percebe, irmãos? A indignação de Deus aqui, né? Eles faziam tudo errado, e no final, que canseira. Você percebe? Havia uma má vontade. Aí Deus falava assim: e me desprezai, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Ou seja, presta atenção, irmãos. A oferta, o animal, tinha que ser um animal macho, um animal limpo, um animal sem mancha, sem ruga. Era um animal especial, específico, para levar para o sacrifício. E ele estava levando qual? Animal manco, cego, defeituoso, dilacerado. A ideia aqui é que, imagina que o leão pegou uma ovelha, e antes do leão devorar a ovelha, chegou alguém, espantou o leão correu, a ovelha ficou lá distribuindo no chão, com a perna quebrada, com o olho furado, não ia morrer, mas também não ia vender por valor nenhum. Não serve para nada, vamos levar para o sacrifício. Aí Deus pergunta, eu vou aceitar isso se eu sou o Senhor dos Exércitos? Se meu nome é grande? Então isso é uma forma de profanar o nome dele. E os sacerdotes estavam fazendo isso. Aí Deus fala no versículo 14, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete o animal sadio e na hora vai e oferece o defeituoso. Como é que nós aplicamos isso aqui? Quando de nós não fazemos isso, irmãos? Deus, a partir de hoje eu vou orar tanto tempo. A gente promete, a gente vai lá e não cumpre. Senhor, a partir de tal dia eu vou ler tanto e tanto assim da Bíblia. Você prometeu. Aí você vai lá e não cumpre. Você está prometendo um animal sadio e na hora de oferecer você leva o defeituoso. A gente faz isso de outras formas. A gente promete. Se a gente cumprisse tudo que a gente prometesse a Deus, que maravilha. E quando a gente promete, irmãos, não é que a gente mente para Deus. Quando a gente promete, a gente tem certeza que a gente vai cumprir. Não é isso? Você tem certeza que você vai cumprir. Aí quando chega lá você não cumpre. Por quê? Porque faltou força. Na hora que você faz a oração, na hora que nós fazemos a oração e prometemos, Senhor, a partir de tal dia vou fazer assim, assim. Você está convicto que você vai fazer aquilo. Você tem certeza que você vai fazer aquilo. Só que chega lá e você não faz. Por quê? Falta poder. Isso acontece com a gente. Não é que falta sinceridade nas nossas confissões a Deus. Não é que falta sinceridade. Falta poder para executar aquilo que a gente promete. Que a partir de hoje, irmãos, nós venhamos pedir poder a Deus para colocar em prática tudo aquilo que a gente prometeu.
é reconstruir o altar. Espiritualmente falando, reconstruir o altar é isso. É lembrar das promessas que nós fizemos a Deus. Falar, Deus, eu prometi que eu ia ler a Bíblia assim, 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 e eu quebrei, eu não li. Senhor, eu prometi que eu ia jejuar assim, assim, eu não jejuei, eu quebrei. Senhor, eu prometi que eu ia fazer a oração assim, eu não orei. Senhor, eu vou reconstruir esse altar. Eu vou cumprir aquilo que eu tinha dito e eu não cumpri. Vocês entenderam o que eu quis dizer, irmãos? Então, eu tenho certeza que todos nós que já fizemos promessa a Deus, nós não cumprimos. Então, vamos buscar essas promessas, vamos lembrar o que eu prometi a Deus e eu não cumpri. E vamos cumprir. Amém, meus irmãos? Eu vou ficar até aqui nesse texto, nesse versículo. Na semana que vem nós vamos pegar do capítulo 2. Você percebe que Malaquias, nós falamos bastante aqui, talvez umas meia hora ou menos, no livro de Malaquias, e até agora eu não citei dízimo, porque o livro, você percebe? E quando você ouve por aí falando em Malaquias, já vai direto para o capítulo 3, no dízimo. E nós estamos falando um tempão, e aí nós não chegamos no dízimo ainda. Por quê? Porque o livro não é sobre dízimo, é sobre um todo. Você percebe que o povo se afastou de Deus, não só o povo e o sacerdote. E a culpa principal era do sacerdote, porque o sacerdote é chamado de o anjo do Senhor, que quer dizer o mensageiro. Se o povo levava um animal defeituoso, quem que matava o animal para oferecer o sacrifício? Não eram os levitas e o sacerdote? Então, o que eles tinham que fazer? Olha, pessoal, esse carneiro cego aí, ó, Deus não aceita não, pode voltar e pegar o outro. Aí o povo não ia levar, aí eles aceitavam o animal defeituoso. Então, ou seja, eles é que estavam se corrompendo, e automaticamente o povo ia junto. Então, que vocês entendam isso, pessoal, que nós possamos manter essa visão, esse equilíbrio. Nós não vamos aceitar coisa errada aqui, justamente por causa disso, percebe, pessoal? Porque senão, entendeu? Quando eu falo as coisas erradas assim, a gente vai zelar pela pureza, ainda que o crescimento seja pequenininho, mas é um crescimento pequenininho saudável, entendeu? Porque seria muito fácil encher isso aqui. Seria, se eu quisesse era fácil, mas seria um crescimento anabólico, não seria um crescimento saudável. E eu estou fugindo desse tipo de coisa, entendeu? Porque se a função do sacerdote era instruir o povo, e eles não faziam, então Deus está vindo aqui chamando a atenção deles. Na semana que vem, nós vamos começar no capítulo 2, e vai ser muito, muito intenso o que Deus fala aqui no capítulo 2. Deus fala que vai amaldiçoar as bênçãos do profeta. O que isso quer dizer, irmãos, do sacerdote? Amaldiçoar a bênção significa o seguinte: enquanto o sacerdote abençoava as pessoas, ao invés de sair bênção, saía maldição. Para vocês verem como que é importante o sacerdote estar de acordo com a vontade de Deus. Porque se a pessoa está debaixo de um ministério cujo sacerdote está corrompido, ao invés deles serem abençoados, eles estão sendo amaldiçoados. O sacerdote lança a palavra de bênção, mas a palavra que chega é palavra de maldição. E o contrário também é verdade. Quando o povo de Deus recebe alguma palavra de maldição, chega a palavra de bênção. Por isso que nós, os cristãos, não acreditamos que macumba pega em crente. A gente tem que se libertar desses medos, dessas coisas. Sabe por quê? Quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus, contra Israel não há encantamento. Ou seja, ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não conseguiu. Porque não dá para amaldiçoar aquele que o Senhor já abençoou. Então, se você já é abençoado, não tem maldição que pegue em você. Porque se assim fosse, seria muito fácil o diabo ganhar dos crentes, né? Os crentes às vezes pensam que é isso. Se comer uma coisa ali, eu comi um negócio ali, foi oferecido, agora eu estou perdido. Quem é mais forte? O Deus que você serve ou o demônio que a pessoa mandou para te pegar? Então, o cristão tem que ter essa firmeza. Entendeu, meus irmãos? Porque se você é abençoado, a maldição não pega em você. Amém, meus irmãos? Se coloca de pé, vamos fazer a oração. Glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos pelo privilégio que nos surge em nossos pensamentos dúvidas sobre o amor do Senhor,
Porque o seu amor para conosco, Senhor, já foi provado quando o Senhor enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e que o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. O Senhor nos chamou por sua livre graça e soberania, Pai. Então, obrigado, Deus, por ter nos salvado. Nós não somos merecedores desse amor, temos consciência disso, mas o Senhor nos amou. Obrigado, Deus. Nós não queremos nenhuma prova do seu amor, porque ela já foi provada. Nos perdoe por muitas das vezes duvidar. Nos perdoe por muitas das vezes, meu Pai, fazer comparações tolas. Nos comparar com o ímpio, nos comparar com aquele que não tem a aliança com o Senhor. O Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Obrigado, Pai. O seu amor para conosco já foi provado, já foi demonstrado. Nos perdoe pelas nossas dúvidas. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada um de nós. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.